Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, trabalhando o livro de Ruth. Ontem eu falei livro de Neemias. Foi? É um livro que nós já trabalhamos aqui e foi, assim, de grande importância para a nossa vida. Trouxe ensinamentos maravilhosos e que jamais nós iremos esquecer daqueles momentos que passamos aqui estudando o livro de Neemias. E foi do agrado do Espírito Santo nós entrarmos nesse livro de Ruth, que também, confesso aos irmãos, que tem trazido grandes ensinamentos para as nossas vidas. Tem fortalecido muito os nossos corações, as nossas mentes, as nossas convicções a respeito do nosso Deus. E é uma fonte inesgotável. E, para tanto, irmãos, eu gostaria de fazer aqui a leitura nesta noite. Vamos abrir no livro de Ruth, no capítulo 1, e o versículo de número 6. E depois vamos saltar para o capítulo de número 2 e o versículo 1. Glória a Deus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Amém. Irmãos, realmente nós estamos assim muito maravilhados, porque o livro de Ruth é uma história, algo que ocorreu no tempo dos juízes, quando eles julgavam a terra. E a Bíblia nos afirma que cada um fazia aqui o que eles queriam, o que eles achavam bem diante dos seus olhos. Então podemos entender que foi no tempo de muito altos e baixos. Momentos de conquistas, quando o Gedeão, com 300, se valeu daqueles homens com a ajuda de Deus, e Deus deu vitória sobre os midianitas. Mas o livro de Ruth está inserido dentro desse contexto de grandes turbulências. E o capítulo de número 1 fala muito a respeito desta família, e o capítulo de número 1 fala de 3 sepultamentos de uma única família. Morre Elimeleque, ele é sepultado. Morre os filhos, os 2 filhos, eles são sepultados. E fica Noemi e as suas 2 noras. Noemi, uma judia, e as suas 2 noras eram moabitas. O que sobrou desta família eram 3 viúvas. E ser viúva nesta época não significa dizer que uma viúva hoje está num momento tão confortável, porque as dificuldades são inerentes. Mas nesta época, para você sobreviver, era dificuldade extrema. Ou seja, a pobreza graçou esta família, laçou
E agora ela era uma família compreendida, marcada pela pobreza, pela dificuldade de se viver, porque aqueles que queriam trazer o recurso para esta família partiram. Há pessoas, irmãos, que perdem um da família, já não consegue se ajustar mais. Basta um. Basta um. Já o futuro está praticamente comprometido porque um foi embora. Agora, vamos entender. Todos aqueles que davam as condições de sustento foram. E agora essas 3 mulheres se abraçam e agora vamos juntar os cacos. O que fazer? O que fazer? E nós já comentamos aqui, já o pastor também já teceu aos irmãos a respeito desse assunto, mas hoje à tarde, irmão, eu estava pensando assim a respeito de como você ressurgir na cinza. De como você ressurgir quando não há mais nada. De como você encontrar força quando você não vê nenhum horizonte. Quando você não vê nenhum apoio. Você não vê nenhum ramo para você se apanhar e a correnteza vem em alta velocidade. Noemi estava a 80 quilômetros da sua terra. Viajar sem recurso. Porque ela chega dizendo em Belém que chegou sem nada. Então foi uma viagem com grandes dificuldades. Agora, irmãos, a pobreza é algo tremendo de ser administrada. Difícil. É extremamente difícil você administrar a pobreza. Quando você vê que não vem de um lado nem de outro os recursos para você sobreviver. E nós vivemos hoje, irmãos, os dois extremos. Muitas pessoas estão morrendo de fome. Mas também há muitas pessoas morrendo de tanto comer. Vamos pensar nisso. Para muitos faltam. E para muitos, a balança tem sido um grande problema. A obesidade, os grandes países, as pessoas estão obesas. No Brasil, a obesidade está chegando cada vez mais cedo. Antigamente, a obesidade era mais para adulto. O índice de obeso está cada vez na faixa etária mais baixa. E administrar isto como? E nós passamos pelas ruas, as pessoas estendendo a mão e não têm o que comer. Então, a diferença social é gritante. Hoje, eu quero trazer um dado aos irmãos que é realmente impressionante. Como a riqueza e a pobreza está assim de forma tão alarmante. A Ford é mais rica do que a África do Sul. A Ford é uma empresa norte-americana que fabrica motores, carros, caminhões. A GM é mais rica do que a Noruega. A Noruega é um país de primeiro mundo que está na Europa. Agora essa aqui é mais forte. O Walmart é mais rico do que de 161 países. Eu sei que os irmãos se assustaram. Na década de 1950, gastávamos 5 vezes menos que gastamos hoje. Na década de 1970, cerca de 70% das famílias dependiam de apenas um para suprir necessidade. Hoje,
Mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para se manter com o mesmo padrão. O luxo do ontem se tornou necessidade imperativa de hoje. Gastamos com banalidades e deixamos de socorrer as necessidades à nossa volta. Este é o quadro de hoje. Aonde está concentrado as riquezas? Com quem detém todos esses recursos? Se uma empresa tem mais recursos do que uma nação, e finalmente uma empresa tem mais recursos do que 161 países. Agora, irmãos, os meus olhos passaram aqui para o versículo de número 6. Essas três mulheres pobres precisavam tomar uma decisão. O que fazer? Tanto na pobreza como na riqueza, você precisa de tomar decisões. Você precisa tomar decisão de como lidar com essa situação tão difícil, mas também aqueles que detêm grandes recursos também precisam saber o que vai fazer. Ou seja, decisões a todo instante. Irmãos, nós precisamos nos ajustar a todo instante. A cada segundo, você está fazendo um ajuste. O morcego, irmãos, ele ajusta o seu voo a cada milésimo de segundo. Porque a sua visão é muito ofuscada. Ele depende de um radar, de um sensor sonoro. E ele consegue voar entre árvores noturnas e sem se chocar que nem um galho com uma árvore, porque o ajuste dele é a milésimo de segundo, como se estivesse numa via, em um trilho. Ele não tem nenhuma dificuldade. Então nós também devemos nos ajustar a cada instante, orientado pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, essas três jovens, essa senhora e essas duas jovens, precisavam de uma decisão, só que elas ouvem algo. Noemi fica sabendo que Deus havia visitado Belém. E que agora Belém tem pão. Então, Noemi é atraída a voltar à sua pátria, porque ela tem informações precisa que tem pão em Belém. Que é a cidade da onde ela veio, agora tem pão. Isto, irmãos, me chamou muita atenção, porque o que atraiu Noemi a voltar à sua terra foi o pão. Foi o pão. Irmãos, nós precisamos dar uma virada muito forte na nossa vida. Nós precisamos fazer com que este mundo que nós estamos vivendo seja atraída por este pão. Nós precisamos ter mais Jesus em nossa vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. À medida que você se enche deste pão, à medida que você se encharca deste pão, à medida que esta igreja viva mais este pão, irmãos, esta igreja se tornará muito pequena. Porque se o mundo souber que aqui tem um pão saboroso, se o mundo souber que aqui tem um pão que vai saciar a sua fome, as pessoas sairão de quilômetros de distância e vai buscar esse verdadeiro pão. O mundo está, irmãos, cheio de fome. A sociedade está apodrecida, precisando de alimento. E se nós nos encher deste pão que desceu do céu, irmãos, as pessoas serão atraídas por Jesus Cristo. E nós precisamos, eu fiquei pensando, lá tinha pão agora em Belém.
Então, o que despertou em Ruth em voltar e ir para aquela cidade? E ir para Belém, deixar a sua pátria, deixar os seus parentes, a sua família, porque ela ficou sabendo que lá em Belém tinha um pão melhor. Tinha algo melhor. Tinha um Deus melhor. Tinha um Deus que ia fazer uma diferença na sua vida. Ela mesma expressou: olha, minha sogra, o seu Deus será o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas precisam dizer para nós: o seu Deus vai ser o meu Deus. As pessoas precisam ver em nós algo diferente. E as pessoas precisam ser atraídas pelo nosso Deus. O nosso Deus precisa despertar neste mundo que Ele é o Deus melhor. Ruth tinha um Deus lá, mas não era o verdadeiro Deus. Mas à medida que ela ficou sabendo do Deus da sua sogra, ela disse: o seu Deus é o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Aonde você morar, eu vou morar. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada, minha sogra, porque eu vi uma diferença muito grande no meu povo e no seu povo. Eu quero lhe perguntar: você está causando essa diferença? O que as pessoas vão olhar em você e dizer: é melhor? O que as pessoas vão olhar em mim e dizer: você é melhor? Eu vou sair da onde eu estou, eu vou mudar, porque o seu Deus é melhor. O seu Deus faz a diferença na minha vida. Olha, irmãos, há muitas pessoas hoje procurando algo e não estão encontrando. E há outras pessoas procurando a prosperidade e não querem o Deus que pode lhe dar o pão. Há muitas pessoas procurando e não estão encontrando, e nós não estamos oferecendo o verdadeiro pão. Há muitas pessoas se movendo por circunstância apenas, e não estão se despertando que o nosso Deus tem algo maravilhoso para oferecer. Se movem por circunstância apenas, e não se move em direção ao verdadeiro Deus. Um certo pastor na Etiópia, ele foi ameaçado por um grupo de guerrilha quando ele estava dirigindo um dos seus cultos. Depois de muitas ameaças, ele não parou o culto. Então eles entraram dentro do templo. Pegou a sua filha de 3 anos. Jogou pela janela. E a menina morreu. A esposa do pastor foi lá fora, pegou a criança no colo, entrou dentro da igreja e sentou no mesmo lugar. E a adoração continuou. Aleluia. 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 A adoração não pode ser interrompida por circunstâncias. A adoração não pode ser interrompida por circunstâncias. O diabo quer fazer você calar. O diabo quer fazer você interromper. Mas você precisa entender que quando você está em adoração, quando você está ligado com o Deus Todo-Poderoso, as circunstâncias não podem interromper. Nada nesta vida pode interromper a sua adoração. Se você está com o pão vivo, se você vive em comunhão com Deus, nada pode apagar essa chama. Esse pastor Deus, realmente, irmãos, é maravilhoso. Depois deste fato, esse pastor etíope, isto teve uma dimensão muito grande na Etiópia. Ele agora
passou a ministrar a palavra de Deus. E as multidões vieram. Grandes conferências foram realizadas. E ele ministrou para mais de 400 mil etíopes. Glória ao Senhor para sempre. Deus quer se mover, irmãos, em nossa vida. Mas as pequenas coisas desta vida não podem interromper a sua comunhão. A adoração está em primeiro lugar. Os dardos de Satanás estão por todo lado. Mas quando você está na presença de Deus, aleluia, nada pode interromper. Mais tarde, um pastor americano o encontrou e disse a ele: estamos preocupados com a sua pobreza. E esse pastor etíope disse: eu não estou compreendendo nada. Nós é que estamos preocupados com vocês, com a vossa prosperidade. Que a nossa fome de Deus seja maior do que a nossa fome por prosperidade e conforto. No que você está à procura? Você está à procura de um conforto? Você está à procura de uma prosperidade? O que você está à procura? Se alguém lhe tocar, como você vai reagir? Se você for alvejado, como você vai reagir? Deus quer pegar, irmãos, tudo isto e transformar em algo tão lindo e tão maravilhoso. As grandes dificuldades, os grandes problemas, Deus quer transformar em grandes bênçãos. O desconforto que Noemi e Ruth passou, agora vai abrir uma larga avenida. Oh, aleluia! As grandes dificuldades que essa família passou, agora uma grande e larga avenida vai se abrir. Quem sabe você está fechando esta larga avenida para Deus trabalhar. Quem sabe algo aconteceu, uma circunstância adversa, você não conseguiu administrar. Mas é a grande importância de você renascer na cinza, nas grandes dificuldades, é porque aí o ouro e a prata vai começar a brilhar muito mais. Quando ela é submetida a altas pressões, a grande calor, então agora vai surgir um ouro e uma prata, uma pedra preciosa. Glória ao Senhor para sempre. Agora, Noemi volta para a terra que tem pão. Mas ela não volta só. Ela volta com a sua nora. Porque a sua nora começa a entender que é necessário voltar. Porque na casa de Belém agora tem pão. Eu penso que Deus vai trazer aqui para esta igreja multidões de pessoas. Grande quantidade de pessoas. Porque as pessoas vão entender, lá tem pão. Lá tem o verdadeiro pão. E as pessoas serão atraídas pelo pão. Já tem uma profecia, irmãos, já para esta igreja, que a música vai atrair muitas pessoas. Mas hoje eu quero profetizar, também serão atraídas, porque aqui é Belém, aqui é casa de pão. Deus vai atrair pessoas que vão chegar aqui com muita fome. Com muita fome, e você vai dizer: vem para a minha igreja, porque lá tem pão. Lá tem um pão tão saboroso, e a sua fome será saciada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, saltando para o capítulo de número 2, eu estou exaurindo esse texto, porque eu vejo que tem assim, uma importância muito grande. No capítulo 2, a história de Noemi e de Ruth começa a mudar.
Irmãos, para que as mudanças aconteçam em nossa vida, não precisa assim de muito tempo. Não precisa assim de anos, meses. Não precisa. No dia em que aliás, que Ruth sepultou o seu marido, a sua história mudou. Vamos entender isto. Uma tragédia aconteceu na família de Ruth, mas quando ela sepulta o seu esposo, a sua vida muda. A sua história muda. Ou seja, na tragédia, irmãos, Deus muda a história. Na tragédia, Deus muda o cenário. Ela não estava entendendo nada. Muito choro, muito pranto, muita tristeza. Outros sepultamentos já tinham acontecido, mas naquele momento ela não estava entendendo nada. Mas no âmbito celestial, Deus já estava traçando uma nova história. Glória ao Senhor para sempre. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Às vezes nós nos movemos por circunstâncias aqui na vida. Isso foi uma coincidência? Foi circunstancial? Nós nos movemos assim por circunstâncias. Eu te encontrei aqui. Parece que foi uma circunstância. Eu estava aqui parado, chegou alguém que eu não via há muito tempo. De repente, uma circunstância. Mas eu quero dizer aos irmãos que existe dois planos. Nós nos movemos aqui por circunstâncias, como homens, estamos nos movendo por circunstâncias, coincidências, algo circunstancial. Mas eu quero dizer aos irmãos que em cima deste plano, um plano inferior e um plano superior. O plano humano são circunstâncias que a gente observa e nós não atentamos muitas vezes. Foi uma mera coincidência. Mas, irmãos, nestas meras coincidências que nós achamos, na verdade, num plano superior, quando a gente olha para a vida de Ruth, não é circunstâncias apenas humanas, não. O que estava acontecendo na vida de Ruth é que estava acontecendo um agir de Deus. Algo sobrenatural estava acontecendo na vida de Ruth. Eu preciso dizer aos irmãos, Deus está dirigindo os nossos passos. Deus está dirigindo a nossa vida. Quando o mordomo Eliezer chegou na casa de Labão, ele expressou da seguinte maneira: Deus me guiou pelo caminho. Olha, irmãos, Deus nos guia, Deus nos orienta, Deus traça uma rota e você acha que é circunstância, não é circunstância. Deus está traçando tudo, Deus está cuidando de tudo. O cenário era triste, era doloroso, o cenário era sombrio, mas lá na corte celestial, Deus estava dizendo: vocês estão vendo pó e cinza, mas eu estou vendo algo muito maravilhoso. Eu estou vendo algo lindo. Quem sabe você não está vendo nada hoje. Quem sabe você não está enxergando nada agora, mas lá em cima, Deus está dizendo: eu vejo diferente. Eu consigo ver diferente. A família está em pó e cinza, mas Deus está dizendo: não, vai acontecer algo. Vai acontecer algo diferente. Vai acontecer algo diferente. Essa moça, ela vai entrar na linhagem real. Ela terá um filho, e o filho dele se chamará Obed. Ela será a avó de Davi. Esta mulher que é pobre, que não tem nada, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu cativeiro. Aleluia, você consegue aplaudir o Senhor? Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Uma pobre viúva moabita agora vai se transformar avó de Davi.
Como pode, irmãos? Como pode? Mas eu começo a pensar que ela, irmãos, não olhou para as circunstâncias. Não olhou. Ia atrás de uma viúva. Seguiu uma viúva. O que Noemi tinha para oferecer? Viúva, pobre, ela não tinha uma fazenda, ela não tinha nada. Ela não tinha nada para oferecer. Financeiramente ela não tinha. Não tinha um esposo que podia dizer assim, olha, ela vai se casar com um marido e ele vai ser um homem que vai se projetar, que vai me dar recurso financeiro para me viver, porque eu sou moabita e esse povo tem uma certa resistência contra outro povo, eu vou ter dificuldades para se casar lá, e esta velha também não vai se casar, a nossa vida está fadada a viver de forma precária, eu não vou acompanhar esta mulher. Ela não olhou para a circunstância, ela olhou para o Deus da sua sogra. Ela olhou para o Deus da sua sogra. Ela disse, o Deus dela é melhor do que o meu. O Deus dela é um Deus que tem provisão. É um Deus que muda a história. Eu fiquei sabendo do Deus da minha sogra. Já abriu o mar vermelho. Aleluia. Já realizou grandes milagres. O Deus dela é melhor. Eu vou seguir esta mulher, porque o Deus dela é um Deus poderoso. E ela decide voltar, acompanhar a sua sogra. Mas, irmãos, eu penso que Ruth, ela vai tomar algumas atitudes que é louvável. Quando ela chega em Belém, irmãos, ela disse, eu preciso tomar algumas atitudes. Eu sei que a vida aqui não é nada fácil. Então ela vai tomar uma iniciativa. Ela vai buscar o sustento para ela e para a sua sogra. Note bem, irmãos. Ela não foi lá para encostar em ninguém, não. Hoje tem muita gente que arrumou um lugarzinho para... Você conhece alguém ou não? Será que eu vou encontrar alguém para me encostar? Um muro forte para me apoiar o meu ombro, a minha cabeça e viver por aqui. Ruth, não. Ela mal chegou em Belém. Ela disse, não, eu preciso tomar uma iniciativa. Eu preciso buscar recurso. Olha, irmãos, é impressionante. Quando a pessoa tem uma iniciativa, quando a pessoa não fica olhando para o seu estado de pobreza, quando a pessoa não fica olhando para o seu estado e toma uma iniciativa de gerar mudanças, as coisas começam a acontecer. Quando você tira os olhos das circunstâncias e para olhar assim de forma assim, introspectivamente e dizer, não, eu cheguei aqui não é a minha pátria, aqui não é o meu povo, mas eu vou tomar uma iniciativa, eu vou atrás de recurso. Então Ruth não era uma menina assim que estava à mercê do tempo, como que dizendo, alguém vai ter dó de mim, porque eu sou uma viúva, e vão bater na porta da minha casa, e vão dizer, olha, aqui está morando 2 viúvas, e realmente vocês estão precisando de ajuda, então fica aqui uma cesta básica, fica aqui um pedaço de pão. Não, ela disse, fique aqui minha sogra, que eu vou atrás de alguma coisa, eu vou buscar recurso, mas eu não vou pedir na rua não, eu vou trabalhar, eu vou pôr a mão na massa, e eu pondo a mão na massa, as coisas vão acontecer. Eu posso dizer a você, se você pôr a mão na massa, meu irmão,
vai acontecer grandes coisas. Põe a mão na massa. Se joga, meu querido. Se lança no trabalho, que Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Deus vai valorizar o seu trabalho. E foi no trabalho que as coisas começaram a mudar na vida de Ruth. Irmãos, não queira pensar que as coisas vão mudar você deitado. Não pensa. Para vencer na vida, não é necessário derrotar o inevitável. Basta não permitir que o inevitável o derrote. Você precisa vencer. Você precisa conquistar. Então o inevitável vai acontecer. É inevitável e vai acontecer. Mas não permita que o inevitável o derrote. Irmãos, as circunstâncias para Ruth eram das mais adversas. Mas ela disse, eu não vou viver uma vida de derrota. Eu vou buscar a minha vitória. Eu vou buscar a minha vitória. Olha, irmãos, a palavra fé é um substantivo. Eu não sou bom de português, tem alguém aqui que é bom? É um substantivo. É isso mesmo? É um substantivo. Ali está a professora de português. Conhece. É um substantivo a palavra fé. Agora, irmãos, mas nós devemos, essa palavra fé deve ser compreendida não como um substantivo, mas como um verbo. Porque se nós usarmos a palavra fé como um verbo, nós vamos deixar de entender que a fé é um substantivo e se um verbo, e se nós entendermos que a fé ser compreendida como um verbo, você vai tomar ação. Você vai tomar ação. Então vamos passar a compreender que fé também é um verbo. Porque se eu compreender que fé é um verbo, eu tomarei iniciativa. Todo instante. Não cruze os braços. Não coma o pão da preguiça. Não olhe para as pessoas dizendo, vocês precisam me ajudar. Logicamente, precisamos ajudar. Mas Deus projetou você para você realizar grandes obras e grandes resultados. Você pode renascer na cinza. Você pode renascer no pó. Você pode renascer. Mas pastor Marcos, não sobrou nada. Só sobrou um caco de telha. Para Jó foi muito. Para Jó foi muito. Porque um caco de telha na mão de Jó lhe deu grande desconsolo. Sim, sim. E caco de telha, irmãos, é importante. Na Bíblia, caco de telha tem uma importância muito grande. Primeiro, que simboliza a natureza humana de Cristo. E segundo, que caco de telha é cobertura. E você precisa da humanidade de Jesus Cristo. Mas você precisa também da proteção divina dele. Então nada se perde, até um caco de telha tem valor. Deus pode ter dado um caquinho na sua mão, mas de Jesus, com esse caquinho, eu vou me renascer na cinza. O que sobrou para você? O que sobrou? Agora, irmãos, ela saiu para o trabalho. Eu disse aos irmãos no início que nos tempos de juízes, no tempo de juízes, cada um fazia o que queria. Então significa dizer que a lei lá não era daquele jeito, né? Porque se você mora num lugar que as pessoas fazem o que quer, mesmo que a lei levítica diz que deveria deixar para trás espigas, deixar um pouco. Se alguém esqueceu um saco de espiga, não podia mais voltar a apanhar.
devia deixar lá para os pobres. Agora, irmãos, vamos entender. Quando você entra num lugar que a lei não está sendo obedecida, você começa a pensar o seguinte: se eu entrar neste campo e for respigar, o dono pode achar ruim. Sim ou não? Sim. Porque a lei não está sendo obedecida, cada um faz o que quer, e se cada um faz o que quer, vá que o dono das terras chega aqui e fica bravo comigo, vai me repreender porque eu estou pegando, então é melhor não pegar do que ser repreendida. Irmãos, não é assim que funciona. Se você está precisando de resultado, você não pode pensar no que as pessoas vão dizer, se você será repreendida, sim ou não. O fato de ser, se a lei aqui diz que é assim, então eu vou fazer. Há muitas pessoas que dizem, mas as pessoas podem achar ruim, mas está na palavra. Mas eles não entendem assim, então eu vou ficar em casa. Ruth não pensou assim. Eu não faço parte deste povo, mas eu vou fazer aquilo que é permitido. Eu vou respigar. Eu vou buscar. Não estou entendendo? O que Ruth poderia pensar? Agora, irmãos, vamos para o outro plano. Qual é o trabalho que ela ia fazer? Respigar. É um trabalho de colheita? É um trabalho top? Sim ou não? Não. O que você vai fazer? Olha, mãe, eu já trabalhei apanhando algodão. Tem hora que eu não gosto nem de lembrar. Como foram dias difíceis. Porque, coitado das minhas unhas. À tarde, irmão, estava toda sangrando. Não é isso? Quem já apanhou algodão aqui? Não é assim? Você leva a mão ali para pegar aquele pedacinho de algodão. A ponta da folha entra debaixo da unha e dá-lhe uma espetada. E você toma a primeira, segunda, terceira, quarta. Quando chega no final do dia, a ponta dos dedos está tudo dolorido. E depois você não sente mais dor. Mas eu tinha 7 anos de idade, quando eu fui apanhar algodão. E quando no final do dia, eu olhava assim para o saquinho. Só tinha um pouquinho. Não pegava muito. Não rendia muito, não. Mas ajudava. Estava contribuindo para a minha família. Eu fazia a minha parte. É um serviço modesto. Agora eu queria falar algo aos irmãos. Ruth não chegou ali escolhendo emprego. Não escolhendo algo a fazer. Ela foi fazer aquilo que era permitido e o que tinha para se fazer. Um certo engenheiro, ele ficou sabendo que uma grande empresa estava precisando de um engenheiro e ele tinha os pré-requisitos para preencher aquela vaga. E ele chegou nesta empresa e se dirigiu ao RH e disse, tem uma vaga para engenheiro e eu estou com o meu currículo aqui e gostaria de concorrer para esta vaga. E ali o RH respondeu a ele, infelizmente a vaga já foi preenchida. Já foi preenchida. Só temos uma vaga para motorista. Ele abaixou a cabeça, muito triste, e disse, então, muito obrigado. Antes dele sair na porta da empresa, ele foi pensando, só tem vaga para motorista, e eu sou engenheiro. Ele disse, mas eu também sou motorista. Eu também sou motorista. Ele dá meia volta e chega na sala e diz para o pessoal, pessoal, veja aqui, eu também sou motorista. Olha aqui a minha carteira de motorista. Colocou em cima da mesa. O presidente da empresa escutou. Ele disse, é dessas pessoas que nós estamos precisando.
é dessas pessoas. O senhor será contratado agora. Não para ser motorista, mas para ser um engenheiro. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. E este engenheiro teve uma carreira promissor dentro desta empresa e tornou-se um dos diretores. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, é coisa linda. É coisa maravilhosa. Há muita gente que diz, esse serviço eu não faço. Eu sou formado. Eu tenho uma formação acadêmica para tal. Esse aqui eu não faço. E vai escolhendo trabalho, e nunca chega em nenhum lugar, porque ele não quer começar com aquilo que se tem. Noemi, irmãos, ela chegou ali e disse, o que se tem para fazer nesta cidade? Olha, foi feita a colheita, agora você pode respigar, pode ir lá trabalhar. Ela disse, é lá que eu vou. É lá que eu vou. Irmãos, Deus pode mudar a nossa história. Se você chegar aqui na igreja, qual é o serviço que tem para fazer? Ah, só para limpar os bancos. Irmão, limpe o banco. Mas tem um copinho jogado no chão, mas eu não sou catador de copo. Irmãos, pegue o copo. Aleluia! O banheiro está sujo, cheio de papel higiênico no chão. Saia dali e deixa em ordem. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai te abençoar, minha jovem, meu jovem. Mas começa de forma humilde. Se for necessário, vai pegar espigas. Mas você vai ver o que vai acontecer. Vai chegar alguém e dizer, esta moça está trabalhando muito. Da onde que ela é? Aí a vida de Ruth se muda para sempre. Porque ela estava fazendo um serviço bem modesto, bem humilde. Mas os olhos de Deus estavam nesta moça. Que os olhos do Espírito Santo estejam em você aqui nesta noite. O Espírito Santo quer mudar a sua história. O Espírito Santo quer mudar a sua vida. Mas você precisa ter atitudes que possa chamar a atenção de Deus. A atenção do Espírito Santo. O capítulo 2, e versículo 7, fala que esta moça foi respigar. Porque ela era uma moça humilde. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Que nesta noite o Espírito Santo possa achar graça em nós. E dizer, eu vou mudar a sua história. Irmãos, Deus quer mudar. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso estado. Deus quer mudar a nossa vida. Mas nós precisamos dar combustível para Ele mudar. Há muita gente dando combustível só para o diabo. Alimentando o diabo. Mas que nesta noite, diga Espírito Santo, eu quero agradar aos céus. Eu quero agradar a Deus. As minhas atitudes vão agradar ao Senhor. E Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar. A mulher de Tiro e Sidom, ela foi correndo atrás de Jesus, e diz, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas ali, irmãos, estava uma mulher revestida de muita humildade. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. E Jesus dá um largo silêncio, os discípulos o repreendem. E Jesus abre os lábios e diz, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a mulher tinha humildade. Ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Oh, irmãos, vamos nos ungir, vamos nos encher de humildade e Deus vai te exaltar. Há muitas pessoas procurando só o tapete vermelho para passar. Não encosta não, que se não derrete. É impressionante, irmãos. Tem crente, irmãos, que é que nem o olho. Se encostar o dedo, lagrimiza tudo. Vai verter uma cachoeira. Parece que é coisa impressionante. Irmãos, nós precisamos dar uma virada em nossa vida. Nós precisamos crescer, nós precisamos entender, é momento de pegar espiga, vai pegar espiga, mas é momento de eu dizer, você vai ser da linhagem real.
Aleluia, glória ao Senhor. Vamos, irmãos, nos preparar. Vamos, irmãos, entender que aqui o caminho tem o seu momento de dor, tem um momento de dificuldade, mas lá na frente Deus está te esperando para mudar tudo. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos sofrer pela causa do Mestre. Se for preciso, pega espiga. Se for preciso, enfrenta o povo. Eu não sou moabita, mas vou respigar. Parece estranho, né, irmão? Você chegar assim no lugar que alguém plantou e começar a pegar as coisas ali que não é seu. É uma coisa meio estranha, mas Deus determinou. Deus determinou na sua palavra que era assim para fazer. Ruth disse, então eu vou fazer. Vamos obedecer à palavra de Deus. Vamos, irmãos, fazer com que o combustível que nós vamos gerar, Deus vai usar para o nosso benefício. Glória ao Senhor para sempre. Que a fome de Deus seja o sinal distintivo da nossa vida. Que a nossa fome de Deus seja maior do que a nossa fome pelas bênçãos de Deus. Glória ao Senhor para sempre. Que a nossa fome de Deus seja maior do que as bênçãos de Deus. Que o nosso amor por Ele seja maior do que tudo. Que nossa vida, irmão, seja um marco muito importante. As pessoas vão perguntar a você, dizendo assim, eu quero conhecer o seu Deus. Oh, aleluia. Eu quero que as pessoas, por onde eu passar, disse Marcos, eu quero conhecer o seu Deus. Aleluia. Aleluia. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero conhecer o seu povo. Para mim, irmãos, amar a Deus e viver para Deus tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mais do que o meu trabalho, mais do que a minha casa, mais do que tudo nesta vida, o meu amar a Deus tem que estar em primeiro lugar. E quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu não fico colocando as bênçãos em primeiro lugar. O que você está à procura? Aleluia. Pense nisso. Dê uma volta, dê uma virada. As minhas amigas têm que perguntar, por que você é diferente? Os meus amigos têm que me perguntar, por que você é diferente? Por que você é diferente? Por que você é assim? Por que você fala desta forma? Por que você tem tal postura? Por que quando você é ofendido, você não se chateia? Você abençoa as pessoas. Aleluia. Comece a fazer isto. Comece a liberar combustível para Deus trabalhar. Que nesta noite possa ser um marco na nossa vida para grandes acontecimentos na nossa vida. Faça como Ruth. Ela não ficou lamentando os problemas. Ela não foi na casa da vizinha contar as suas dificuldades. Ela não pegou o telefone para reclamar de A, de B e C. Ele disse, eu quero conhecer o seu Deus, aleluia. Eu quero viver com o seu povo. Eu quero viver com o seu povo, aleluia. Irmãos, não é hora de nós chorarmos das misérias. É hora de nós levantarmos, aleluia. E dizer, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é um Deus forte. Aleluia, nós vamos vencer. Não é hora de você ficar... Não, é hora de você levantar a cabeça e dizer, Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja na luta, seja na fome, seja na tristeza, seja na dor, o meu Deus é comigo. Não semeia, irmãos, coisas ruins, mas levante a cabeça e fale do tamanho do seu Deus. O meu Deus pode, o meu Deus pode, o meu Deus pode. Vamos, irmãos, aplaudir o Senhor. Glória a Deus.